Boa tarde. No ar pela RIC TV, Sucesso Empresarial, o programa que leva até você a melhor informação para o seu empreendimento atingir os melhores resultados. No bloco de abertura de hoje, uma entrevista exclusiva com Philippe Motard, executivo da L'Oréal, que vai falar sobre o mercado de dermatocosméticos no Brasil e no Paraná. Voltamos após o intervalo comercial. Fique conosco. Voltamos a apresentar Sucesso Empresarial, aqui na RIC TV. Philippe Motard é o superintendente da multinacional L'Oréal para a área de dermatocosméticos, produtos de várias marcas da empresa que são comercializados em farmácias de todo o mundo. Conversamos com ele sobre as perspectivas desse setor no Brasil e no Paraná, bem como as tendências de comportamento de consumidoras e consumidores. Felipe, como que está o mercado de dermocosméticos no Brasil atualmente? O mercado dermocosmético está crescendo muito rapidamente. É um mercado ainda recente, porque mais ou menos no Brasil o mercado dermocosmético tem entre 10 e 15 anos de existência. Está crescendo a taxas superiores a 15% por ano, atraindo muitas novas marcas. Então é um mercado divertido. E como que estão posicionadas as marcas da L'Oréal, né, que são várias marcas nesse segmento, como que elas estão posicionadas nesse mercado? Como grupo somos líderes desse mercado. Temos agora 5 marcas distribuídas aqui no Brasil. A maior marca se chama La Roche-Posay. Temos também a marca Vichy, a marca Ineov, que é uma marca de nutricosmético, uma marca que acabamos de lançar a final de 2010, que é a marca SkinCeuticals, que é uma marca americana de dermatologia um pouco exclusiva. E também tivemos outros lançamentos a final de 2010, é uma marca de perfume e bem-estar que se chama Roger Gallet. Então, o conjunto dessas 5 marcas fazem que somos líderes desse mercado aqui no Brasil. E essas marcas elas são encontradas, na verdade, em farmácias, né? A principal distribuição é em farmácia. E como que esses produtos, eles na farmácia, como que é o consumidor, né? A relação com o consumidor desses produtos na farmácia? Menos Roger Gallet, que tem modelo de negócio um pouco diferente. As 4 outras marcas são marcas de dermatologia e que dependem, em grande maioria, da prescrição do dermatologista. Aqui no Brasil, a dermatologia está muito desenvolvida e muito focada a dermocosmética, a estética. Então, os dermatologistas, são 6.500 aqui no Brasil, são realmente parceiros de nossas marcas. E temos relação ótima com eles. Nossas marcas se distribuem de maneira exclusiva no canal farmácia, que é o canal histórico de nossa divisão. E também aqui no Brasil, a qualidade do canal farmácia é maravilhosa. Temos nos 20 redes de farmácias, ou fortes regionalmente, ou fortes nacionalmente, que são também grandes parceiros do desenvolvimento de nossas marcas e da dermocosmética aqui no Brasil. E quanto à questão do gênero, Felipe, existe alguma mudança, existe alguma tendência que aponte um equilíbrio maior? Como é que funciona atualmente a questão do masculino e o feminino para os produtos? Para um dermatologista, a pele masculina e feminina não são tão diferentes. E a maioria dos produtos
se podem utilizar tanto para homens que para mulheres. A diferenciação da pele do homem e da mulher é muito mais um aspecto marketing que fisiológico. Porém, o homem gosta de ter os produtos específicos para ele, é um mercado ainda pouco desenvolvido aqui, comparado à Europa ou aos Estados Unidos, mas com taxa de crescimento muito forte. Acho que o futuro passa por desenvolver esse mercado masculino. É uma oportunidade, então, né? Absolutamente. Porém, no Brasil, o homem vai menos ao dermatologista para cuidar de sua parecer, sua pele. Então, o contexto é um pouco menos favorável que para a mulher, que realmente no Brasil está muito preocupada por prevenir os efeitos do envelhecimento e que representa para nós grande potencial de crescimento. Agora, vocês estão reunidos aqui em Convenção Nacional de Vendas, né? Aqui no Mabu, em Foz do Iguaçu. O que vocês esperam para 2011? Né? Qual é a perspectiva que vocês têm aí em relação aos negócios aí nesse segmento? É o momento mais importante do ano. Primeiro porque temos que festejar juntos, aqui somos 270 pessoas, festejar juntos os logros e as vitórias de 2010, que foi um ano histórico para nós. E também, depois das férias de janeiro, remobilizar todos os colaboradores sobre os desafios de 2011, desafios que são ainda mais numerosos que os anos passados, porque agora, como falei, temos 5 marcas e temos grandes expectativas para esse ano 2011, que para o país, para o Brasil, vai ser um ano muito bom, e especialmente para nosso mercado dermocosmético, com acesso a uma nova classe média, um ano também histórico. Então, precisamos de unir as pessoas em um lugar maravilhoso como Foz do Iguaçu e preparar 11 meses de grandes sucessos. E localmente você tem algum número, algum dado aqui interessante a respeito do estado do Paraná, hábitos de consumo, algum número relevante aí para nos informar? O que é certo é que essa região é uma região bastante desenvolvida na parte da dermocosmética. A mulher do Paraná é uma boa consumidora de dermocosmética e temos participação de mercado superior aqui que na média nacional. Então, para nós, é uma região favorável, uma região de boa participação de mercado e de grandes expectativas também de desenvolvimento. No próximo bloco, uma empresa de Marechal Cândido Rondon que fabrica biodigestores. Você está assistindo Sucesso Empresarial.